tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui hoje para a gente tratar sobre um assunto bastante importante na vida de vocês, que é o chamado Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele que vai abrir as portas para você poder entrar no ensino superior nas maiores universidades do Distrito Federal, do Goiás e de todo o Brasil. A prova do Enem é uma prova dita contextualizada. O que diz uma prova contextualizada? Muitas das vezes você nem precisa saber a matéria para poder responder as questões, porque a própria resposta está até no próprio texto das questões. E também outra coisa importante sobre prova contextualizada é que muitas das vezes quando você vai para as questões, fica parecendo que todas estão certas ou todas estão erradas. Eles pegam conceitos muito parecidos, né? E isso é o que mais confunde os alunos. Então, duas coisas acabam atrapalhando os alunos na época da prova do Enem. Uma delas é porque eles não leem o enunciado, e a segunda é porque muitas das vezes as questões dependem da interpretação de toda a questão para você conseguir matar ela. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Sobre a prova de biologia, o que é importante a gente falar sobre a prova de biologia? Quais são as questões que mais caem na prova de biologia? Na prova de biologia, o que mais vai cair vai ser a parte de ecologia, meio ambiente, as relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos. Essas questões elas sempre caem no Enem. Equilíbrio ecológico também costuma cair. Essas questões elas sempre caem no Enem. Além disso, o tema de meio ambiente já foi tema de redação várias vezes e ele acaba permeando várias das outras disciplinas do Enem, né? Cai muito em química, acaba caindo em física, cai em matemática, cai muito em geografia. Então, a temática de meio ambiente sempre é muito forte na prova do Enem. Outra coisa que as pessoas erram muito, que cai menos, mas as pessoas erram muito no Enem, é genética. Genética, as pessoas, né? Genética, quando você está no ensino médio, se você perder as primeiras aulas de genética, depois fica muito difícil você conseguir acompanhar. E isso é uma coisa que acontece com o pessoal do mundo inteiro, não é só no Brasil, não é fora do Brasil. Você depende muito dos conceitos iniciais. E acaba também que muitas vezes você estudou, né, vai fazer o Enem, hoje vocês estão terminando o ensino médio esse ano, mas tem gente que vai fazer Enem daqui 2, 3 anos, fica muito tempo sem estudar e genética, e aí perde esses conceitos iniciais e esquece os conceitos iniciais e acaba que não consegue desenvolver as questões. O que eu vou tratar com vocês hoje? Hoje eu vou tratar com vocês principalmente biologia celular. É simples dizer que não adianta eu tentar fazer uma revisão para o Enem em 1 hora, porque é impossível vocês ficarem 3 anos estudando biologia, cada semana, né, 2 horas por semana, não tem como resumir isso tudo em uma única aula. Eu escolhi biologia celular porque é um tema mais tranquilo das pessoas poderem compreender, não depende de conceitos tão complexos, né? E o foco vai ser você compreender e aprender a se preparar para as questões do Enem. Você, para ter um bom resultado no Enem, você não vai conseguir matar tudo isso em um dia só. Você precisa, a prova, se não me engano, vai ser em janeiro, você precisa começar desde já, fazer muitas questões para poder pegar o jeito que essas questões elas aparecem e elas se repetem muito a forma como elas são apresentadas na prova. Então, você tem que ficar craque em resolver questões, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar com vocês, eu deixei algumas questões para vocês resolverem, alguns de vocês pegaram ela impressa, né? Eu vou abrir essas questões aqui agora, ó. Eu deixei lá a questão 1, cadê? Questão 2 está aqui, a questão 3 está ali, questão 4, questão 5. Quando você pega uma prova, uma estratégia de prova bastante importante que você tem que ter logo de cara, é você tentar resolver as questões mais fáceis, né? As questões mais fáceis, nem sempre elas vão ser fáceis de serem identificadas, mas eu já vou te mostrar, por exemplo, uma questão difícil, como ela é um pouco mais fácil de ser identificada. Eu estou aqui, peguei a questão número 1, olha o tamanho dos enunciados que estão aqui, né? Compara, por exemplo, com a questão número 4, olha o tamanho dos enunciados, né? As questões que têm os enunciados menores, elas normalmente elas exigem menos que você pense em relação a elas. As questões que vão ter, né, questões, itens maiores, ele exige que você tenha mais atenção em relação a ele.
Então, o que a gente vai fazer aqui na nossa resolução de exercício hoje? Hoje a gente vai começar de trás para frente. Por quê? Porque eu fiz aqui as questões, mas as questões estão da mais difícil para mais fácil. Vamos então fazer, né, da mais fácil para mais difícil. Então vamos lá. Questão número 5, tá bom? Vamos tratar e avaliar os conceitos que estão sendo empregados aqui nessa prova. O processo de transcrição genética, então você precisa saber o que é transcrição. Produz uma molécula de RNA, sempre cai na prova, diferença entre RNA, deixa eu aumentar um pouco o tamanho. Sempre cai na prova, né? Diferença de RNA e DNA, né? Formando o chamado RNA mensageiro. RNA mensageiro é um tipo específico de RNA. O RNA mensageiro sai do núcleo da célula, é levado para o citoplasma, então você tem que saber o que é núcleo. Você tem que saber o que é citoplasma, não é? E né, no citoplasma, onde será traduzido e formar novas proteínas celulares. Você também tem que saber o que são proteínas celulares. A sinala alternativa que contém a organela, tem que saber o que é uma organela, tá certo? Responsável, tá bom? Pela síntese proteica através da tradução. Então você tem que saber diferenciar tradução de transcrição. Então eu vou falar sobre esses conceitos agora, tá bom? Vamos lá, eu tenho um desenho aqui de uma célula. Tem aqui o desenho de uma célula, aqui está um núcleo, não é? Os ribossomos, tem dois lugares onde tem ribossomos na célula. Tem aqui, ó, no citoplasma. Então, os conceitos que foram cobrados naquele item lá, né? No enunciado. Você tem que saber o que é um núcleo. O núcleo é onde está guardado o material genético, os cromossomos da célula. É essa bola grande no centro da célula. Ele é o núcleo, é o centro da célula. E também estava te cobrando aonde está o citoplasma. Fora do núcleo você tem uma parte líquida, aqui ó, que está de azul claro aqui para vocês. Nessa parte líquida estão mergulhadas várias organelas. Nós temos aqui uma mitocôndria, nós temos aqui um complexo de Golgi, nós temos aqui um retículo endoplasmático. Se você ver, tem um pontinho bem aqui, tem um pontinho bem aqui, outro pontinho bem ali. Aqui no retículo endoplasmático tem uns pontinhos vermelhos, tá vendo? Esses são os ribossomos. Então a questão ela tá tratando de dois assuntos, de transcrição, tradução, tá certo? E em locais diferentes. A transcrição ela acontece dentro do núcleo da célula. O DNA que está aqui dentro, que guarda as informações, ele será transcrito, tá certo? Ele será transcrito. Por que ele vai ser transcrito? Porque você vai pegar uma molécula de DNA e vai transcrever aquela informação numa molécula de RNA. Professor, qual que é a diferença de uma molécula de DNA para uma molécula de RNA? Existem inúmeras diferenças, mas a principal diferença é que a molécula de DNA, lembra, ó, D, né, não te lembra a palavra 2? A molécula de DNA, ela é feita de duas fitas. Duas fitas que se enrolam e formam uma molécula bastante estável. Você não consegue quebrar uma molécula de DNA. Só que a molécula de DNA ela não consegue sair de dentro do núcleo. Para a informação sair lá de dentro, eu tenho que transcrever, né? Transcrever de uma molécula de DNA para o RNA. Então, a transcrição ela acontece dentro do núcleo, vai ser levada para fora do núcleo, então vai chegar no citoplasma. E qual vai ser a organela? Organelas são essas estruturas celulares que têm funções semelhantes aos órgãos do nosso corpo, né? Qual vai ser a organela que vai fazer agora a tradução? Então, dentro do núcleo foi transcrição. No citoplasma vai acontecer a tradução. Por que eu chamo de tradução? Deixa eu ver que parece que alguém entrou lá na sala, rapidinho. Por que eu chamo aquilo de tradução, né? Eu chamo aquilo ali de tradução porque agora a molécula de RNA... Tudo bom, professora Flávia? Eu estou continuando aqui, eu estou gravando a aula, depois eu vou disponibilizar para os alunos. Aquela molécula de RNA que foi, né, levada para o citoplasma, quando ela entra no citoplasma, agora ela vai ser traduzida, né? Então, primeiro transcreveu o texto do DNA para o RNA, agora do RNA para a produção de proteína, o nome, o conceito dado é chamado de transcrição, tá bom? Então, essas moléculas, essas organelas pequenininhas, vermelhas, que tem aqui, ó, navegando pelo citoplasma e também ligadas ao retículo endoplasmático, tá bom? Essas moléculas, elas irão
elas irão traduzir o RNA em proteínas. Vamos lá resolver a questão, então? Para quem está chegando aí agora, eu estou fazendo as questões de trás para frente porque as últimas questões elas estão mais fáceis que as questões iniciais. Então vamos reler aqui. O processo de transcrição genética produz uma molécula de RNA a partir da abertura de uma molécula de DNA, formando o que chamamos de RNA mensageiro. O RNA mensageiro sai do núcleo da célula e é levado para o citoplasma, onde será traduzido e formar novas proteínas celulares. Assinale a alternativa que contém a organela responsável pela tradução. Então, vocês lembram, eu falei para vocês, a tradução ela vai acontecer lá no citoplasma, através de quem? Do ribossomo. O ribossomo que faz a tradução. Professor, tudo bem. Você falou lá, explicou que o ribossomo faz a tradução, né? Ele traduz o RNA em proteínas celulares. Mas qual a função dessas outras organelas que estão aqui? Então, eu tenho aqui mitocôndria, complexo de Golgi, núcleo e retículo endoplasmático. Vamos voltar lá para o nosso desenho. Vamos voltar aqui para o nosso desenho, né? Aqui no nosso desenho, eu tenho uma mitocôndria aqui, eu tenho um retículo endoplasmático, desculpa, um complexo de Golgi aqui, e tenho aqui um retículo endoplasmático, tá bom? Então, qual que é a função da mitocôndria? A mitocôndria produz energia, complexo de Golgi produz vesículas, que são essas bolinhas azuis aqui, que vão navegar dentro da célula, levando nutrientes ou levando coisas que precisam ser jogadas para fora da célula. O retículo endoplasmático, rugoso, chama rugoso porque ele é cheio de ribossomos em cima dele, está relacionado com a formação de proteínas celulares também, tá bom? Faltou alguma? O núcleo, né? O núcleo. A gente já falou anteriormente, mas vamos repetir. Aqui está o núcleo da célula. A função do núcleo é proteger o material genético, no caso, é o nosso DNA. Vamos lá para a próxima questão agora, questão de número 4. Na questão de número 4, diz o seguinte: as células dos eucariotos, então alguns conceitos importantes da gente ressaltar, né? As células dos eucariotos possuem estruturas membranosas compartimentalizadas, especializadas em desempenhar funções celulares. Essas estruturas, chamadas de organelas, nós já falamos o que são organelas, não é? E funcionam como órgãos celulares. Nesse contexto, as mitocôndrias são responsáveis, falamos agora há pouco, qual é a função das mitocôndrias, né? A função das mitocôndrias é realizar o quê? Respiração celular. Elas fazem respiração celular. Uma coisa importante de você ver aqui nessa questão de número 4, olha lá, ele fala duas palavras-chave, eucariotos e organelas. Eucariotos são aqueles indivíduos como nós, possuímos núcleo, não é? Uma coisa interessante, somente os eucariotos possuem organelas. Bactérias, além de não ter núcleo, também não têm organelas. Olha que interessante aí. Questão de número 3 agora. Vamos aqui na questão de número 3. Questão de número 3 já é uma questão que agora depende, né? Aqui é no dia, quando chega no Enem, é o dia que vai ser premiado o aluno que tem o hábito de ler. É uma questão com um enunciado bastante longo, cheio de palavras-chave, né? Então a gente vai passar por todo esse